Vamos lá, seguindo com o estudo nas parábolas de Jesus, nós vamos pegar uma sequência de parábolas sobre o reino, né? Uma coisa que a gente comentou lá atrás, começo da sequência de estudo, foi que Jesus tratou de diversos assuntos nas parábolas. Ele usava essas parábolas para ensinar, ilustrando, né, enfatizando certos aspectos daquilo que ele queria ensinar para os seus discípulos. E muitas vezes, então, Jesus falou, inclusive por meio de parábolas, para que os discípulos, e nós, que somos os atuais discípulos dele, para que nós pudéssemos entender alguma coisa a respeito do reino de Deus. Tá? Entre tantas coisas que Jesus ensinou, uma das que a gente vê ele mais usou de parábolas foi para falar sobre o reino. Para falar a verdade, se a gente observar hoje, ainda existe muita confusão a respeito do reino de Deus. Por exemplo, tem pessoas que acham que o reino de Deus é sinônimo da igreja. E não é. Nós não vamos entrar no mérito disso, nesse detalhe. Mas no estudo das parábolas, talvez mais para frente em outras parábolas, tá? Mas o que Jesus está falando não é sobre a igreja. A igreja foi introduzida no mundo com função de proclamar o reino de Deus. Mas ela em si não é o reino. Né? Não sei se alguns irmãos aí vão se lembrar, a gente já estudou sobre isso na nossa igreja há um bom tempo atrás, acho que no começo da pandemia. Nós tratamos disso. Tá? Mas nós vamos pegar aqui hoje para falar sobre parábolas que tratam do reino, e Jesus várias vezes aplicou isso usando como figura aquela questão que eles conheciam tão bem. É um povo muito voltado para a agricultura, para a lavoura, mesmo que fosse de subsistência. O povo humilde sabia muito bem que tinha que plantar para comer, eles tinham que trabalhar duro, e eles eram muito afeitos à questão do plantio. Então, eles tinham conhecimento, talvez não muito tecnológico, mas o conhecimento básico, né? Aquele conhecimento empírico do lavrador, daquele que planta em busca de colher alguma coisa. Ele sabe que ele planta alguma coisa, ele vai ver aquilo brotar, crescer, trazer frutos, ele sabe que vai ter a hora tão esperada de ele colher, né? Então, é baseado nesse aspecto, nesse contexto, que Jesus conversa com eles usando essas ilustrações. Então, ele usa várias vezes, ou vários aspectos assim, da semeadura para ilustrar o reino de Deus. Era um jeito de fazer as coisas ficarem claras para eles. Nós vamos de volta em Marcos, tá? Como eu já tinha comentado na semana passada, a gente vai pegar essa sequência que Marcos trata aqui. Nós já vimos algumas parábolas nesse capítulo 4 de Marcos, e nós vamos continuar nesse capítulo, tá? Mas antes disso, eu quero contextualizar. Vou tentar ser rápido aqui nesse aspecto, sobre a abordagem. Tem uma coisa, ó, nós vamos pegar versículos 26 até o final não, até o versículo 34, vai. Tá?
Não vamos ler agora, mas eu quero que vocês enxerguem o seguinte aqui. De 26 a 29, observem que Marcos descreve aqui o que Jesus falou, é a parábola conhecida como a parábola da semente. Essa parábola tem uma curiosidade. Vocês já viram que Marcos é o menorzinho dos evangelhos, né? Tem, fazer uma brincadeira, né? Assim como tem os profetas maiores e os profetas menores, a gente tem os evangelhos maiores e os evangelhos menores. Marcos é o menorzinho dos evangelhos, tá? A gente vê que na maioria dos assuntos que outros, Mateus, Lucas, principalmente, que são os evangelhos sinóticos, né, que descrevem basicamente as mesmas coisas, mas eles se ocupam muito mais tempo, geralmente, em determinados assuntos, do que Marcos. Marcos vai, né, resume bastante as coisas. Então, tem algumas teorias por que isso teria sido assim, mas não vem ao caso. Mas ele geralmente é resumido. Então, você imagina assim, alguém que escreve menos, que fala menos, vai falar de menos coisas. Mas aqui a curiosidade que vem. Essa parábola da semente, que aparece aqui em Marcos 4, 26, só tem aqui. Só Marcos falou dessa parábola. Nem Mateus, nem Lucas, nem João falaram dela. E ele liga essa parábola a outras parábolas sobre o reino, aquelas que a gente já viu. Né? Jesus começou a introduzir o assunto sobre o semeador, né? A parábola do semeador, no começo do capítulo. Então, ele falou sobre algum aspecto, né? Aqueles que iriam realmente frutificar, dar frutos e que iriam contribuir para o crescimento do reino. Aqui ainda não era tão claro que esse seria o assunto de Jesus nesse sermão. Vamos lembrar que ele ainda está naquele sermão lá, sentado no barquinho, na praia, falando para aquela multidão, né? Depois Jesus, segundo a descrição aqui de Marcos, usou da parábola da candeia, também abordando já um aspecto do reino. Né? Olha, o reino de Deus veio para ser manifesto ao mundo. A luz não foi feita para ficar escondida. A candeia tem que ser colocada no lugar para dar luz. E isso vai acontecer. Né? Ela veio, não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. Versículo 22. Então, ele vai nesse progresso aqui. Então, ele entra na parábola da semente. Em seguida, ele fala de uma outra parábola de semente, o grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente. Né? Então, a gente vai falar sobre essas duas parábolas hoje aqui. Pelo menos vou tentar. Existe uma teoria muito provável de que o Evangelho de Marcos foi escrito, tenha sido escrito pela visão, pela ótica de Pedro. Né? Pedro estava lá, participou, ouviu aquele sermão de Jesus, ele apreendeu essas coisas, e essa parece ter sido a visão de Pedro. Ele ligou esses fatos e relatou para Marcos. Né? Ele se lembrou, por propósito do Espírito Santo, com certeza que inspirou, mas ele ligou essas parábolas aqui, o semeador, a candeia, a semente, o grão de mostarda, lembrando um pouco daquilo que Jesus falou nessa ocasião. Vamos falar um pouquinho de Mateus. O que acontece em Mateus? Ele não falou da parábola da semente, mas ele trata da parábola do grão de mostarda, que nós vemos aqui, e ele associou a parábola do joio
a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Mateus aqui foi o que descreveu uma sequência maior. Todas essas parábolas aí são relacionadas ao reino. Nós vamos ver isso depois. Está lá no capítulo 13 de Mateus, tá? Então, hoje a gente vai ver essas duas aqui e depois a gente parte para essas porque elas estão ligadas. Ok? Tá? Então, capítulo 13 de Mateus. Quem quiser comparar, já vai, busca lá. Lucas, que não estava lá, então, Mateus e João estavam. Eles eram apóstolos. Marcos não estava, mas acredita-se, então, que ele tenha escrito as coisas, até por ser tão parecido com o que Mateus escreveu, acredita-se que Pedro, que estava junto com Mateus lá, ouviu as mesmas coisas, é quem tenha ditado, contado essas coisas para que Marcos escrevesse. Mas Lucas não estava. O Lucas é aquele que mais tem característica de escritor mesmo, e ele mesmo diz que procurou se inteirar das coisas. O que é isso? Lucas nitidamente fez um trabalho de pesquisa para escrever o evangelho dele e o livro de Atos. Aí vai outra curiosidade. Antigamente, Lucas e Atos era considerado um único livro. Tá? Agora, na disposição que a gente tem nas nossas Bíblias atuais, esses livros estão separados. Tem lá João no meio do caminho. Mas, antigamente, nossos irmãos usavam em sequência, Lucas e Atos, como se fosse um livro só. Tá? A gente percebe em Atos que ele recomeça. Parece ter sido uma carta, alguma coisa escrita em separado, mas pelo mesmo autor, ao mesmo destinatário. Mas o fato é, Lucas, ele pesquisou para falar sobre esses assuntos. Isso não tira o crédito de maneira nenhuma. Ele fez um trabalho maravilhoso. Deus estava com ele, o Espírito Santo inspirou ele também. Mas a sequência que Lucas coloca de algumas coisas é diferente. Em alguns pontos, a pesquisa dele ajuda ele a colocar as coisas cronologicamente na ordem certa. Em outras, talvez, não. Mas a cronologia dos sermões, isso não importa muito para a gente, né? Não muda nada em termos doutrinários. Não vai fazer cair a fé de ninguém, nem salvar ninguém. Essa diferença, tá? Mas o que acontece? O Lucas descreveu a parábola do semeador lá atrás, no capítulo 8 de Lucas, tá? Só para posicionar aí. A gente não vai ler isso agora, mas se você quiser ir conferindo aí, é bom. Ele só vai falar sobre essas parábolas do grão de mostarda e do fermento, ele só fala dessas duas aqui, lá em capítulo 13, tá? Lucas 13, de 18 a 21. Olha, quem é resumido aqui é o Lucas. 18, 19, 20, 21. 4 versículos, ele contou as duas parábolas inteiras. Mas só isso. Segundo a narração que Marcos faz, a parábola do semeador foi na mesma ocasião, nessa sequência. O Lucas escreve a parábola do semeador lá no capítulo 8, que foi antes da... Tem um fato aí que marca, né? Foi antes da chegada de Maria e dos irmãos dele. Lucas coloca antes. Os outros evangelhos colocam que essas parábolas foram contadas nesse sermão que ocorreu depois. Tá? Mas vamos às parábolas, então, que interessam para a gente hoje. Já
Eu só queria situar, é importante a gente contextualizar as parábolas, mesmo que uma não apareça, né, uma ou outra não apareça, cada um dos autores parece que selecionou, vou falar dessas duas, a combinação é diferente, Lucas deixou uma separada das outras, tá? Mas sempre essas parábolas aqui, elas têm o objetivo de falar do reino de Deus e elas são juntadas, algumas delas pelo menos, tá? O que demonstra que Jesus falou delas numa sequência. Por quê? Jesus queria mostrar vários aspectos a respeito do reino de Deus. Ele estava ensinando a respeito do que é o reino de Deus. É uma coisa que é difícil o mundo entender. O judeu tinha uma ideia bem distorcida do que seria o reino de Deus. Eles esperavam o reino do Messias, o reino de Deus. A gente sabe que eles esperavam que o reino de Deus fosse um reino onde um grande líder, né, o Messias, chegaria, eles seriam libertos, e eles seriam o grande povo que iria, eles então iriam se sobrepor às outras nações. Eles tinham uma visão muito materialista, tanto do Messias quanto do reino. O entendimento a respeito do Messias está estreitamente ligado ao que é o reino de Deus. Lembrando, João pregava o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o Messias. É isso que ele falava? Não, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E isso era prenúncio de que chegou quem? O Messias. Tá? Porque o Messias, a pessoa do Messias, ele é o rei. Então, a vinda do reino de Deus depende dele. Né? Tá? As duas coisas estão ligadas, necessariamente. Mas vamos lá, irmãos, para o capítulo 4 de Marcos. Se vocês estão aí, eu virei as páginas aqui só para olhar uma coisa. A gente tem a primeira das parábolas, essa que é a exclusividade de Marcos aqui, né? 26 a 29. Vamos ler. Curtinha também, né? E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Bom, então essa é a primeira das parábolas de hoje, né? Sobre o reino. O assunto é o reino. Jesus deixa claro aqui no versículo 26, o reino de Deus é assim. Então ele vai descrever alguma coisa. Ele não está dizendo que isso é o reino de Deus, mas ele está usando uma figura, uma parábola, para comparar, para ilustrar alguma verdade sobre o reino de Deus. Que verdade é essa? Esse é o objetivo de quem estuda as parábolas, de quem ouve uma parábola. O que é que ele está querendo ensinar? Qual é o ponto? Bom, então aqui nós temos, né, alguns personagens. Toda parábola a gente tem que verificar os personagens, porque alguns deles podem ser muito importantes para o entendimento, às vezes outros não. Mas a gente tem aqui um lavrador, um semeador, né? Também. Existe um homem que vem e lança a semente. Mas não se fala mais nada a respeito dele. Né? Só fala que ele dorme, ele levanta, né? Ele dorme, acorda. Mas independentemente disso, né, é interessante a gente pensar. Tem aquele negócio. Existe o trabalho do lavrador? Claro que existe.
A parábola aqui não trata de nada disso, né? Se ele arou a terra, se ele adubou a terra, se ele regou, nada. Fala simplesmente, ele lançou a semente. E ela vai lá. Se ele está dormindo, está acordado, ela está cumprindo o progresso dela normal, natural. A gente já percebe isso. É por isso que o personagem aqui nem é tão importante, mas é importante essa observação que Jesus faz sobre o homem que lança a semente, né? Vamos chamar ele de semeador aqui. Não diz lá que ele está labutando em cima da semente, que ele está lá suando em cima dela, né? Ou regando, observando o tempo todo, vigiando. Não. Fala que ele lança a semente, ele vai para casa, ele dorme, ele acorda, talvez volta lá, vai trabalhar, trabalha ali perto daquela semente, talvez ele vá arrancar matinhos que estão crescendo em volta, mas o fato é o seguinte, que não é ele que faz aquela semente crescer. Quando ele vai embora para casa dormir, aquela semente continua a brotação dela, vai sair as folhinhas, né? E ela vai crescendo e até ficar grande e produzir o fruto. E enquanto isso acontece, ele foi dormir e acordar várias e várias vezes. O versículo 28 diz: porque a terra por si mesma frutifica. Tem coisas, né, sem desprezar o trabalho do lavrador, mas tem coisas que caem lá e elas brotam, a gente nem sabe como. Eu tenho aqui um pé de pitanga no quintal, nem sei como foi parar a semente lá, provavelmente algum passarinho deixou cair lá, brotou, cresceu. Num certo momento eu comecei a ter algum cuidado com ela, mas eu não fiz praticamente nada e ela está lá, virou uma árvore. Talvez se eu não tivesse feito absolutamente nada, ela estivesse do mesmo jeito. Porque é assim, quem produz o crescimento é a terra, né? Humanamente falando assim, materialmente. A terra, a Bíblia mesmo coloca que ela mesma frutifica. É lógico que a gente enxerga que isso faz parte das maravilhas de Deus, né? Que Deus faz com que a terra, que para a gente é ali uma coisa morta, ela mesma faz frutificar. Ela acumula a umidade necessária para a semente brotar, ela fornece os nutrientes para a planta. Poxa, é uma coisa maravilhosa, né? Como as coisas funcionam. E muitas vezes não precisa nem contar com a mão do homem. Então, o enfoque da parábola é esse, tá? Não entramos no aspecto técnico da coisa, né? Das técnicas de agricultura. Não, uma coisa simples, como eu disse no começo. Jesus estava falando um povo que estava acostumado com uma coisa simples, era natural para eles o plantio, o cultivo, a busca de alguma coisa para se alimentar. Sem tecnologia, mas com algum conhecimento que eles adquiriam da experiência deles, né? Eles não eram totais ignorantes a respeito. Mas o que a gente vê, então, aqui nessa parábola, tá? Quem chegou agora em Marcos 4, 26 a 29, a parábola da semente, ele fala de um trabalho
que é operado por Deus. O que ocorre aqui independe do homem, porque ele vai para casa, ele dorme, ele acorda e está lá, a semente está brotando, a, a erva está crescendo, né? E vai lá se transformar, sei lá, num pé de alguma coisa, né? De alguma fruta, de alguma verdura, algum legume, alguma coisa assim. Existe um determinado progresso natural da coisa e que vai se seguir. Natural no sentido de que aquilo foi determinado por Deus. Por que é que uma semente brota e ela se transforma em alguma coisa e vai produzir fruto? Bom, uma resposta, talvez a gente pudesse, né, buscar e encontrar respostas mais simplistas ainda, mas eu vou falar aqui uma resposta simplista, porém teológica. Simplesmente porque Deus determinou que assim fosse. Deus, o Criador de todas as coisas, ele determinou que seria assim. E é assim que funciona. A semente cai na terra, ela, né, mesmo que às vezes nem o homem lançou, ela brota, ela cresce, ela vira uma árvore, gera frutos, vai cair semente, vai gerar outras árvores, né, outras. É assim que funciona. Deus determinou essa ordem e as coisas vão ter um progresso nesse sentido e ela vai se desenvolver. Jesus está ilustrando o reino de Deus. Ele está ilustrando aqui uma coisa que vai acontecer naturalmente pela determinação de Deus. O semeador, vamos dizer, os servos de Deus, eles estão aqui como semeadores da palavra. Né? A gente é chamado a anunciar o reino de Deus. E nós temos um dever com isso, até para atender a ordem de Jesus, ide, né? Anunciar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Mas sabe de uma coisa? Não é para acomodar a gente, não. Acontece o seguinte, o reino existe independente da vontade humana, do trabalho humano. Se a gente olhar para trás e pegar, talvez pensar, o evangelho do reino tem sido anunciado e só é o que é por causa de Paulo? Não. Paulo foi um grande apóstolo, um servo de Deus, muito útil. Não? Mas se não existisse Paulo, Deus quis usar Paulo, mas se não existisse Paulo, o reino de Deus iria crescer do mesmo jeito. E o mesmo se poderia dizer de qualquer outro grande pregador, servo, antigo, do Novo Testamento, através dos séculos e dos nossos dias. O reino de Deus não depende do homem. O homem pode estar dormindo ou acordado, ele vai deitar e vai levantar, e o reino de Deus está aí. E ele vai continuar crescendo. Vai seguir o rumo natural. O que Jesus estava dizendo é: o reino de Deus está posto no mundo e ele vai seguir seu curso natural. Ele vai brotar e ele vai ramificar. Ele nasce e cresce por vontade e controle específico de alguma coisa que transcende o homem, ou seja, a vontade de Deus. E uma outra coisa que fica claro aqui é até que ponto. Bom, se você semeou alguma coisa, ela vai brotar, ela vai crescer. Você espera que no final vai ter fruto. Quando alguém semeia alguma coisa, ele espera colher. Tem aquele dia esperado, né, da colheita. De novo, eu estou curtindo muito essa coisa, né?
há, há tempos atrás, nós plantamos algumas coisas aqui em casa. E tem um limão siciliano, aqui que é a nossa curtição agora, né? Não tem muito, mas né, já virou uma árvorezinha, a gente plantou. No ano passado deu, acho que um limão só. Foi o primeiro ano dele. Esse ano já vieram vários, né, e grandes. E a gente fica olhando. Mas tem uma coisa, eles vão crescendo e a gente nunca sabe quando eles pararam de crescer. Ele cresce muito mais do que aqueles outros tipos de limão que a gente está acostumado, né? Mesmo limão siciliano, vou fazer propaganda aqui, né? O limão siciliano que eu já comprei por aí não é tão grande quanto o meu. Deus abençoe aqui. E eles têm crescido bastante, mas tem uma coisa, ele demora para madurar. Ele fica no pé um tempão. E a gente só olhando. Todo dia a gente vai vigiar para ver se ele está amarelinho, né? Que é o ponto de colher o limão siciliano. E a gente fica vendo, hoje ele está mais amarelinho do que ontem. Esperando o dia que a gente chegar lá, agora ele está no ponto, vamos colher. A hora da colheita, da ceifa, é sempre esperado. E Jesus trata disso aqui, né, no versículo 29. Depois de dizer que a semente frutifica, né, vira erva e depois espiga, e depois, né, por último, ele dá o grão cheio na espiga. Aí no 29 ele diz, e quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, chegou a hora da colheita. Então essa hora é esperada. Jesus aqui faz uma referência a um assunto que é abordado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O reino de Deus, ele culmina nesse ponto da ceifa. O reino de Deus, ele é eterno, ele é definitivo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é a presença do reino nesse mundo. Aqui no meio desse mundo, não estamos falando do planeta Terra, mas nós estamos falando desse estado de coisas, né? O que a Bíblia também usa em algumas traduções aparece como o presente século mal. Esse tempo, né, dos homens até que Cristo volte, né, onde ele vai realmente fazer essa ceifa, essa colheita, e vai ser a hora da gente desfrutar, quando esse mundo aqui vai passar e tudo vai ser consumado. Lá em Joel, deixa marcado aqui em Marcos, se der tempo a gente ainda volta para ele, tá? Joel 3, versículo 13. Profeta Joel, capítulo 3, versículo 13, diz assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Ele trata aqui como um lançar a foice, uma colheita, né? A seara madura, quando chega aquele ponto final, depois de ter sido semeado, depois de ter crescido, chega a hora da colheita. Então, ele está falando aqui da consumação das coisas, né? O cumprimento de todo o plano de Deus, aquilo que Deus determinou para o mundo. Então, esse negócio de lançar a foice tem dois aspectos, né? Lançar a foice vai cortar. Para uns, né, para nós que vamos desfrutar daquilo, é prazeroso.
mas para a planta, que vai ser cortada, talvez não seja tão prazeroso assim, né? Mas a colheita, quando se lançar a foice, ela também vai manifestar dois aspectos, um positivo e um negativo, né? Para aqueles que aguardam esse fruto precioso, vai ser um momento de prazer, mas aqui nós vemos que Joel, inclusive, enfatiza o lado negativo daqueles que não que vão ser colhidos, mas daqueles que vão ser cortados, destruídos. Lançai a foice, que já está madura a seara, quer dizer, é hora de colher. Está cheio os vasos dos lagares, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia, a maldade é grande. Então, aqui ele já está falando no sentido de punição, castigo, né? E segue no versículo 14, 15, inclusive coisas que são relatadas lá em Apocalipse também. Por falar em Apocalipse, lá no capítulo 14 de Apocalipse, a gente vê também aqui a mesma expressão se segue, né? Capítulo 14, a partir do versículo 12, tá? Ele diz assim, olha, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, aqui, o descanso, né? Aqui falando para os que creem em Jesus. Versículo 14, diz aí, e olhei, e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. O que pareceu para ele? Parecia Jesus, parecia ser Jesus. E tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Colhe os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-os no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, a gente vê que Apocalipse é bem mais completo e detalhado a respeito disso, mas ele passa a mesma ideia de uma colheita, onde mete-se a foice, né, para colher, é o final. Para uns isso vai ser destruição, para outros é o momento da colheita, é o momento de desfrutar daquilo que esperou por tanto tempo, né? Aqui, falando do reino, ele disse, vai chegar a hora da colheita, a hora de meter a foice. Mete-se logo a foice, porque chegou a ceifa. Então, aqui Jesus ensina essas realidades a respeito do reino, né? O reino independe do homem, e ele vai crescer até que chegue o momento da colheita. Então, nós sabemos que isso vai se consumar, ele vai crescer nesse mundo, mesmo num mundo que se opõe a Deus,
o reino vai crescer. Ele está presente, ele vai brotar naturalmente, conforme Deus determinou que seria. Né? De volta para Marcos. Nós temos a segunda parábola. Tá? Eu vou ler aqui a partir do versículo 30. O grão de mostarda. Como eu já disse, o grão de mostarda é outra semente. Ele diz assim, ele dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Segundo alguns comentários que eu já li, ele trata aqui de um tipo específico. Lá eles usavam muito, a mostarda era muito conhecida, tá? E muito usada. O povo oriental é muito voltado assim para coisas, temperos, né? Coisas que deem sabor. Então, mostarda, hortelã, são coisas bem comuns na agricultura deles e na culinária. E essa aqui seria a mostarda preta. A semente dela é ainda menor do que das outras. Então aqui o enfoque é outro. A gente vê que a parábola nem fala nada de um semeador. Já. Aqui não é importante a presença de um semeador, mas é lógico que se a semente vai ser lançada, deve existir alguém que vai fazer isso. Né? Aqui fazer um trocadilho daquele bobinho, né? É somente a semente, tá? Aqui o que tem é semente. O personagem da parábola é a semente da mostarda, o grão de mostarda. E Jesus trabalha em cima disso para transmitir esse ensinamento, não como uma semente qualquer. A outra parábola ele nem citou semente do quê? Ele fala que espiga, pode ser milho, trigo, sei lá. Mas aqui ele é específico. Por quê? Aqui importa do que se trata. Porque ele está falando de uma coisa que eles conheciam, que era uma semente minúscula e que, no entanto, gerava uma, uma erva, né, para usar o termo que é usado ali, que crescia muito, se transformava, né, se transforma num grande arbusto, pode-se chamar de uma árvore mesmo. Tá? Então, ele está falando aqui de uma coisa que talvez alguém pudesse desprezar, por ser tão pequena, a semente. Pela lógica humana, quem não conhece, eles conheciam, mas quem não conhece, sei lá, pegar um grão de milho e pegar um grãozinho de mostarda e perguntar para quem não conhece, eu vou plantar essas duas sementes, qual você acha que vai crescer mais? Em qual você apostaria? A nossa tendência pela lógica humana talvez, provavelmente seria acreditar que a semente maior produziria alguma coisa, né, uma árvore, um arbusto, um vegetal
maior. Então, essa pessoa desprezaria o grão de mostarda, subestimaria. E para ele seria uma surpresa ver que no final aquele grãozinho de mostarda se transformou numa coisa muito maior do que aquele pé de milho, de trigo, seja do que for. Né? Isso tem um outro enfoque sobre o reino de Deus. Na primeira parábola, Jesus disse: o reino de Deus é assim. Bom, é assim como? Ele cresce por determinação de Deus. Ele está lançado no mundo e ele vai crescer, porque Deus determinou que seja assim. Independentemente do que o homem possa fazer. Mas aqui ele enfatiza um outro aspecto nessa segunda parábola. Sim, ele fala que o evangelho, ele vai comparar aqui o reino de Deus. Ele usa uma pergunta retórica. Vamos comparar o quê? Eu vou falar outra coisa sobre o reino de Deus, mas agora eu vou comparar o quê? Eu já disse que ele parece como a semente, mas agora eu vou dizer, não. Vocês conhecem aquela semente da mostarda? Como ela é pequenininha. Então, o reino de Deus se assemelha a ela. Tão pequenininha e vai se tornar numa grande árvore. Então, aqui ele está mostrando um outro aspecto do reino de Deus, que é o crescimento vertiginoso dele. Eu comentei outro dia um pouco sobre isso. Quem poderia dizer que alguma coisa iniciada de uma maneira tão simples ali, tão humilde, tão singela, tomaria tamanha proporção? A igreja, ela foi estabelecida por Jesus e ela está fazendo o seu trabalho de anunciar o reino de Deus. A gente vê muitas distorções de igreja, né? Igrejas bem ruins, bem fraquinhas, algumas um pouquinho melhores, igrejas falsas que conspiram contra, trabalham contra o reino de Deus, mas o reino de Deus está sendo expandido, conforme tinha sido determinado, e foi demonstrado na primeira. Mas olha a proporção que isso tomou. Onde é que isso começou? João anunciou, eis que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus se apresentou ao mundo, não por um homem nascido em berço esplêndido, né? Não foi o filho do imperador lá em Roma, foi um homem que nasceu numa família de trabalhadores braçais, carpinteiro, pedreiro, como alguns entendem, numa cidade de um cantinho lá da Galileia, e que a própria cidade, né, já era desprezada. Digo assim, que ele nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. Eles eram moradores de Nazaré. E esse homem sai, ele não era parte da nobreza
de Israel, nem de Israel. Apesar de ser da linhagem real, da linhagem de Davi, mas ele era um homem simples e começou a pregar no meio de pescadores, ali na Galileia. A igreja mais tarde migrou para a capital, né, Jerusalém, por questão de tudo que aconteceu. Mas a igreja de Jesus foi itinerante, né, e eles trabalharam anunciando o reino de Deus, principalmente naquelas regiões mais humildes ali, do norte de Israel, que é a Galileia. Principalmente ali, onde Jesus cumpriu a maior parte do ministério dele, com aqueles discípulos do mesmo tipo, né, pessoas humildes. E quem diria que isso iria tomar a proporção de hoje estar espalhado pelo mundo, com todas as adversidades, e o reino de Deus continua sendo anunciado e implantado no mundo. Jesus Cristo tem sido anunciado e aguardado por milhares e milhares de pessoas através dos séculos, né? A gente não sabe realmente quantos são, mas o que a gente vê é que isso permanece e se expande. E ainda não chegou no limite. Porque quando chegar no limite é a hora da ceifa, da colheita, é a hora que Jesus volta. Em Ezequiel, eu vou ocupar só uns minutinhos mais aqui. Ezequiel, capítulo 17. Ele usa essa figura, ele trata disso aqui, o profeta Ezequiel. 17, 22. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Então, Ezequiel expressa aqui a mesma determinação de Deus. Deus, eu fiz e eu vou mostrar isso. Toda árvore verde, né, vai secar, né, eu vou fazer secar, eu vou fazer reverdecer, mas ele fala que eu vou pegar um broto mais tenro, menorzinho, e ele vai se transformar num cedro excelente, exuberante, para mostrar para todos os outros. É assim que Deus opera. Então, Jesus está falando da mesma coisa, e aqui ele usa a mesma figura, né, da grandeza dessa árvore, quando ele diz que as aves vão se abrigar ali debaixo dela, à sombra dos seus ramos. Né? Jesus também usa essa figura na parábola que nós estamos lendo, no versículo 32, né? Marcos 4, 32, quando ele fala que aquela semente de mostarda pequenininha foi semeada e fez-se a maior de todas as hortaliças e criou grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Nitidamente, Jesus está usando a mesma ideia aqui para expressar, a mesma ideia expressa por Ezequiel.
É lógico que Ezequiel estava falando aqui do poder de Deus de agir, e isso seria através de Cristo mesmo, e ele está falando, como eu disse, o Cristo, o Messias, está estreitamente ligado à imagem dele ao reino de Deus. Então, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que Ezequiel está falando aqui de Cristo, é uma passagem, uma profecia messiânica a respeito de Deus, está falando da soberania de Deus, está falando do poder de Deus, mas está falando do Messias, está falando do reino de Deus. Jesus demonstra aqui na parábola, em Marcos 4, o reino de Deus se assemelha a isso. Por mais que os homens desprezem pela lógica humana, seja minúsculo e não tem grandes chances de crescimento, se torna a maior. Esse mundo aqui viveu, né, teve grandes árvores, tem tido grandes reinos, grandes impérios. Egito, assírios, babilônios, medos persas, gregos, romanos, né? Mais atualmente tivemos a pujança aí, União Soviética, Estados Unidos, né? Esses países eles crescem, eles vão cair, nenhum deles subsiste para sempre. Mas o reino de Deus é muito maior do que todos esses. E irmãos, nós devemos pensar o seguinte, fazendo uma aplicação prática aqui para a gente concluir, tá? Depois de ver isso tudo. Olha, nós somos aqueles que creem em Cristo, são aqueles que estão vivendo abrigados debaixo dos ramos, né, dessa árvore, dessa grande árvore que se tornou. Nós temos que glorificar a Deus. Hoje nós desfrutamos de uma coisa que começou lá como um grãozinho de mostarda. E o que a gente vê hoje é o poder de Deus sendo exercido. Então isso segura tanto o cumprimento da primeira parábola quanto da segunda. Para o crente, o conhecimento, o entendimento disso aqui funciona como duas coisas. Primeiro, ele é para nós um norteador, vamos dizer assim, tá? Ele dá norte para nós. Às vezes a gente vê alguma pessoa dizendo assim, quando vê o estado da bagunça que está as igrejas e acha que as igrejas são o reino de Deus, faz uma confusão danada. Ele pensa, nossas igrejas, o evangelho vai desaparecer, as igrejas vão acabar. Alguns homens, né, tentam até, na sua impiedade, profetizar e o evangelho, o cristianismo vai desaparecer do mundo. Irmãos, nós temos um norteador firme. Jesus disse, essa semente de mostarda vai virar uma grande árvore. Então, em lugar de acreditar nos prognósticos dos homens, o cristão crê, ele confia na palavra de Cristo. A gente vê essa promessa que ele fez e a gente vê que isso tem se cumprido até aqui. Então, o norte. Não, o evangelho não vai desaparecer. Deus não morreu e não vai morrer. O evangelho vai ser perseguido, a igreja, o nome de Deus vai ser combatido. Sim, já tem sido, e pelo que a Bíblia descreve, vai ser ainda mais, mas ele não vai apagar. Pelo contrário, o reino de Deus só vai crescendo e ele vai incomodando o inimigo dele, né? O inimigo sempre tenta atrapalhar. Aí nós vamos partir para outra parábola, né? Outro dia, quando o inimigo tenta atrapalhar. Mas o que acontece? Tá? Mas é para a gente um norteador. Não, o evangelho não vai desaparecer do mundo. As igrejas podem se corromper, mas o reino de Deus vai estar presente, ele vai crescer. Sempre vai haver aqui legítimos representantes, né, de Deus, seguidores de Cristo, igrejas verdadeiras, tá?
vão permanecer porque elas estão aqui defendendo, sustentando, né, sendo usadas, né, por Deus para sustentar aquilo que ele determinou que seria. O seu reino seria grande. E ele vai ser ainda maior, vai se mostrar ainda maior quando Cristo voltar. Né? Ele vai ceifar, vai colher, e tudo vai ser consumado. Além de um norteador, para nós, esse conhecimento dessas parábolas é o seguinte: ele é um conforto para nós, né? Traz paz e segurança para o crente. A nossa confiança de que tudo vai se cumprir. Nós não vamos ser desamparados. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos confiar. Ele tem estado com os servos dele, né, com a igreja, com os servos dele, ao longo dos séculos, e vai estar, sempre. Até quando ele voltar. E quando ele voltar, ele vai estar mais ainda com a gente. Né? Então, o Evangelho anuncia esse reino de Deus. Proclama esse reino de Deus. E esse reino é grandioso. Nós devemos dar graças a Deus por hoje nós estarmos aí abrigados debaixo desses galhos, né? E ver o que Deus fez. E que ainda não chegou no fim. Ele vai fazer ainda muito mais. Amém? Que Deus possa, assim, nos animar com essas parábolas, nos dar firmeza e fazer a gente enxergar com mais clareza cada dia as coisas que Deus estabeleceu e determinou para esse mundo e para nós em particular. Tá?